Agora que a gente está vendo os impactos da crise, a gente vê realmente que quem tem dinheiro no bolso hoje é rei. E uma coisa que as pessoas vivem me perguntando é sobre a reserva de emergência. O que eu faço? Aonde eu coloco? Então hoje a gente vai estar conversando isso. Qual é a minha estratégia para fazer a minha alocação da reserva de emergência? Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre a reserva de emergência. Mas antes da gente se aprofundar na estratégia que eu utilizo, vamos conversar um pouquinho sobre o que seria essa reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que o seu custo mensal acumulado para algumas emergências, como o próprio nome diz. Basicamente, eu gosto de utilizar uma reserva entre 6 a 12 meses do meu custo mensal. Então, se você quer calcular quanto seria a sua reserva de emergência, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que seu custo mensal sejam R$3.000. Então, para você sustentar, você necessita de R$3.000 mensais para pagar suas contas, conseguir ter a mesma qualidade de vida que você tem hoje, beleza? Então, para a gente calcular sua reserva de emergência, vamos supor que você é um CLT, você é assalariado, você vai ter direito então ao seguro-desemprego, então você tem uma certa segurança e ainda vai ter acesso ao seu FGTS e tudo mais. Então essa segurança a gente pode resumir em basicamente 6 meses do seu custo mensal acumulados em algum local com extrema liquidez e também extrema segurança. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte dos investimentos, mas vamos entender o cálculo aqui. Você precisa de R$3.000 para passar o mês. Então a gente vai pegar esse valor utilizando as características que eu citei anteriormente. A gente vai pegar os R$3.000, multiplicar por 6 meses, então a gente chega no valor de R$18.000. Então, para você pensar em tomar qualquer risco e também o primeiro passo logo após você quitar todas as suas dívidas é você formar o seu colchão de liquidez, a sua reserva de emergência, que é o que a gente vai estar conversando hoje. Então, sua reserva de emergência vai ser formada com no mínimo R$18.000. Mas aonde eu vou alocar esse capital? Vai ser na Nuconta? Vai ser no Banco Inter? Vai ser em algum CDB de um banco? O banquinho, o bancão? Vai ser no Tesouro Selic? Ou num tesouro pré-fixado? É isso que a gente vai estar conversando agora. Esse capital ele tem que ficar alocado na renda fixa, por ser o local onde você vai estar buscando segurança. Basicamente, a renda fixa ela é caracterizada por 3 grandes riscos. Pera. Antes de continuar esse vídeo, já deixa seu like aqui. Já se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos ajudar esse canal a bater nossos primeiros 100 inscritos, beleza? Então já compartilha esse vídeo com algum amigo seu e agora vamos voltar para o vídeo. O primeiro risco é o risco de liquidez, ou seja, é aquele risco onde você corre de não conseguir transformar o seu ativo em capital, ou seja, você vender, liquidar aquele ativo e conseguir transformar em dinheiro de forma rápida. Quanto maior o risco de liquidez, mais difícil é você conseguir vender um ativo e pegar esse dinheiro de volta. O segundo grande risco é o risco de crédito. Basicamente, o risco de crédito ele é voltado para a inadimplência. Vamos supor que você tem um CDB de um banco grande como o Itaú e tem um CDB de um banco pequeno como um C6. Qual você acha que vai ter o maior risco de crédito? Com certeza vai ser do menor banco. Simplesmente porque as chances desse banco te dar um calote são bem maiores. Então os riscos que você corre, o risco principalmente de crédito, é bem maior. E a gente chega no nosso terceiro grande risco. O terceiro grande risco na renda fixa é o risco de mercado. O risco de mercado é basicamente você perder dinheiro comparado à inflação ou comparado ao que você investiu. Vamos supor que você investe em um título pré-fixado do Tesouro e as taxas de juros daqui 6 meses disparam para 20%. Então, o seu título ele basicamente não vai estar valendo nada porque o risco de mercado dele é extremamente alto. Então a gente precisa entender as diferenças desses 3 grandes riscos para a gente conseguir caracterizar o melhor lugar para a gente alocar a nossa reserva de emergência. Mas, além disso, eu gosto de utilizar uma estratégia bem simples que a gente preza muito na renda variável e acaba esquecendo bastante na renda fixa.
A gente sempre fala muito de diversificação, a gente montar um portfólio onde a gente vai estar sempre buscando os maiores retornos correndo os menores riscos. Já na renda fixa é um pouquinho diferente, a estratégia que eu utilizo é onde eu vou estar buscando extrema liquidez com muita segurança. E essa é basicamente a estratégia que eu utilizo. Eu basicamente gosto de utilizar o Tesouro Selic para a maior parte do capital. Vamos supor, no mesmo exemplo dos 18 mil reais, eu deixaria basicamente 12 mil reais alocados no Tesouro Selic para alguma emergência maior e que eu consiga esperar, e os outros 6 mil reais eu deixaria ele em alguma liquidez imediata. Eu particularmente ou utilizaria um CDB de algum banco consolidado ou simplesmente partiria para o mais simples, que eu partiria para o Nubank, que na verdade é a estratégia que eu utilizo. Eu deixo cerca de 80% do meu capital alocado em Tesouro Selic para uma extrema segurança, já que nosso foco na reserva de emergência, primeiro, é liquidez e segundo, é segurança. Na verdade, eles dividem o pódio. Não existe você querer correr mais riscos só pela liquidez. A gente sempre vai estar buscando um equilíbrio, risco e liquidez. Então, não existe nenhum investimento que é mais seguro aqui no Brasil do que o Tesouro Selic, porque ele tem o menor risco de mercado, porque ele acompanha um índice, ele é pós-fixado, o menor risco de crédito, porque quem está emitindo é o Brasil, então se o Brasil não conseguir pagar os seus títulos de dívida, pode ter certeza que todos os bancos aqui dentro já quebraram. E o terceiro é a liquidez. Só a liquidez que ele acaba pecando um pouco, porque você não tem uma liquidez imediata. É uma liquidez D+1, ou seja, você pede em um dia, ele vai ser aprovado no próximo dia útil. Então se eu peço na terça-feira, na quarta o dinheiro vai estar na minha conta. Então os outros 20% eu deixo alocado no Nubank para que, caso ocorra alguma emergência, seja no final de semana ou seja de noite ou necessite desse capital de forma imediata, eu não fico dependendo simples e unicamente de uma fonte, que seria o Tesouro Selic. Por que eu não deixo tudo no Tesouro Selic, já que 99,9% das emergências eu posso esperar o D+1? Primeiro, a estrutura do Tesouro Direto ela é extremamente frágil. A gente está vendo nesses últimos meses como a estrutura do Tesouro Direto não está aguentando a quantidade de saques e as quantidades de acesso. Simplesmente você não consegue sacar o seu dinheiro mesmo estando no título de maior segurança do Brasil. Então, para evitar esses problemas, eu sempre gosto de diversificar entre 2 ou até 3 fontes. Caso você prefira correr menos riscos ainda, o que eu utilizaria seria 80% no Tesouro Selic, 10% em algum CDB de liquidez diária, mas não imediata. Vamos supor um CDB do Banco Inter, um CDB de algum banco grande, já que você vai estar mitigando os seus riscos, principalmente de crédito. E os outros 10% eu deixaria no Nubank, na Nuconta na verdade, para ter acesso imediato, já que com a Nuconta eu consigo utilizar o dinheiro lá que está investido a uma taxa de 100% do DI, eu consigo sacar no final de semana, depois do horário comercial, então é simplesmente imediato. Essa é a grande vantagem que a gente tem. Então por que a gente não junta o útil ao agradável? A gente tem muita segurança e também muita liquidez, nos prevenindo dos maiores e também dos prováveis cisnes negros que a gente vai encontrar pela vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não deixaram o like ainda, deixa o like aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. E eu tô sempre trazendo os conteúdos diários, beleza? Então, até a próxima. Valeu!